Bom, gente, vamos dar continuidade ao assunto fluxo. Nós vimos na última aula o fluxo através do solo, ascendente, fluxo ascendente, a água entrando no solo por baixo. Vimos o fluxo com a água entrando no solo por cima. Então, nesse fluxo no meio poroso, a água vai percolar pelos poros do solo, certo? São necessárias as cargas hidráulicas para qualquer análise, né? Então, vocês viram as cargas hidráulicas, carga de elevação, carga de pressão, carga total, certo? Eu mostrei aqui cálculo de poro-pressão também, né, numa situação de fluxo, e mostrei o cálculo da tensão efetiva, como é que fica, né? Como que a tensão efetiva fica afetada pelo fluxo. Então, existindo fluxo, vai existir uma diferença de carga total, né, uma perda de carga, e essa perda de carga pode se traduzir num aumento de tensão efetiva ou numa redução de tensão efetiva. Bom, foi basicamente isso que nós vimos. Vamos dar continuidade. Agora eu quero mostrar para vocês a questão relacionada com a vazão em um fluxo, em um meio poroso. Vazão. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só. Em 1856, um francês chamado Darcy começou a fazer alguns ensaios promovendo o fluxo no solo. Então, aqui, ó, pensa num aparato assim, ó. Você tem aqui um permeâmetro, né? Como eu mostrei na última aula. A água, nesse caso, vai percolar com fluxo ascendente. O nível da água 1 vai ser mantido constante, e o nível da água 2 vai ser mantido constante. Então, há uma diferença de carga total. No caso dessa figurinha que está aqui, tem até um valor aqui, 38,5 centímetros. Há uma diferença de carga total e um fluxo do nível da água 1, né, para o nível da água 2. Então, a água vai fluir, vai atravessar o solo e vai transbordar aqui. Aqui tem uma torneirinha, tá? Ligado, uma torneirinha. E aí essa água começa a cair aqui num recipiente, tá? Esse recipiente aqui graduado, onde eu posso medir o volume de água que chega aqui num dado intervalo de tempo. Então, eu aciono um cronômetro e começo a medir o volume de água que chega aqui. Então, foi basicamente isso que o Darcy fez lá no século XIX. Tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, está chegando 150 centímetros cúbicos em 1 minuto. Né? 150 ml em 1 minuto. Tá? Para esse solo que está aqui, com essa geometria, aqui ele tem um comprimento de 50 centímetros, esse comprimento a gente chama de L. Lembra da aula passada? É o comprimento L. O corpo de prova aqui é cilíndrico, então tem uma área, seção transversal circular, com um raio de 10 centímetros de raio. Tá? E tem o ΔH de 38,5. Então, essas informações aqui são dados de um exercício, tá? Aí
com essa configuração, é possível aqui medir a vazão. Então, você tem uma vazão para um sistema aqui com determinadas dimensões. E o Darcy, o que ele notou? Ele notou que a vazão ela variava de maneira proporcional, diretamente proporcional, se eu aumentar o ΔH aqui, ó. Então, se eu passar de 38,5 para 50 centímetros, mudando o ΔH, a vazão aumenta. Tá? Notou isso? Ele notou também que se ele aumentar aqui a amostra, colocar uma amostra maior, com uma área maior de seção transversal, e mantiver as outras dimensões, ele vai ter uma vazão maior também. Então, a vazão também é proporcional à área da seção transversal, diretamente. E aí, fazendo ensaios, ele percebeu que se ele mantiver o ΔH e mantiver a área, aumentando o comprimento L, né? Esse comprimento L aqui, ó, a vazão diminui. Então, a vazão é inversamente proporcional ao comprimento. Tá? Então, fazendo experimentos, ele notou isso que está aqui. E aí, ele resolveu introduzir, então, nessa equação, ainda não é uma equação, né? Uma proporcionalidade. Mas para virar uma equação, ele resolveu introduzir um coeficiente que ele chamou de K. K. E deu o nome de coeficiente de permeabilidade. Hoje as pessoas chamam de condutividade hidráulica, mas eu prefiro o termo coeficiente de permeabilidade. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, aí a gente tem agora uma equação para cálculo de vazão. Ó. Vazão é o coeficiente de permeabilidade vezes ΔH dividido por L vezes a área. Vocês viram que esse termo ΔH dividido por L, a gente chama de gradiente hidráulico, I. Então, a vazão ficou K, I, A. K, I, A. Tá? Então, essa aqui, ó, é a famosa lei de Darcy. Tá? Famosa lei de Darcy. Muito usada na mecânica dos solos, muito usada na geomecânica do petróleo, tá? É uma lei poderosa que esse francês descobriu, que é muito usada na prática para o cálculo de vazão. Então, nesse sistema aqui, ó, se eu tenho todas as informações, é possível calcular a vazão. Agora, o que acontece? Esse coeficiente de permeabilidade que ele introduziu aqui, ó, esse K, ele vai depender de quem? Do tipo de solo que está aqui. Então, se eu tiver uma areia, vai ter um coeficiente de permeabilidade. Se eu tiver uma argila, outro coeficiente de permeabilidade. Então, a influência do tipo de solo na vazão se faz por meio desse coeficiente de permeabilidade que está aqui. Ó. Quanto maior for o coeficiente de permeabilidade, tá? Maior é a vazão. Então, uma areia, por exemplo, tem a permeabilidade muito maior do que uma argila. Tá? Tem uma permeabilidade muito maior. E essa permeabilidade, daqui a pouco a gente vai ver o que influencia a permeabilidade. Mas já fica claro que a dimensão das partículas vai ter uma influência importante, né? Quando eu falo que a areia é mais permeável do que a argila, bem mais permeável, é porque a água tem uma facilidade maior de percolação, de fluxo através de uma areia, que tem os grãos bem maiores do que as partículas de argila. Certo? Então, granulometria a gente fica logo
percebendo que é muito relevante na permeabilidade. Então, esse coeficiente que está aqui, K, a magnitude dele tem relação com o quê? Com a facilidade com a qual a água flui pelo meio poroso. Se a água tem grande facilidade de percolar, caso de areia, a permeabilidade é grande. No caso de argila, a água vai ter uma grande dificuldade de atravessar aqueles poros da argila, então a permeabilidade vai ser bem pequena. Se você pegar, por exemplo, a permeabilidade é uma coisa, né, que acho que desde criança a gente percebe a permeabilidade. Então, se você for na praia, por exemplo, choveu, pode ser a chuva que for, você não vai ver nenhuma água empoçada na areia da praia, evidentemente, porque a areia vai e infiltra rapidamente naquela. A água da chuva infiltra rapidamente na areia da praia. Agora, se você pegar ali na frente do CT1, não sei se vocês lembram, faz muito tempo, né? Que a gente está nesse negócio de ensino à distância. Mas ali na frente do CT1, após uma forte chuva, fica tudo alagado. Ah, por que fica tudo alagado? Porque ali a gente tem uma camada de argila que retém a água. A água não vai infiltrar com facilidade naquela camada de argila. Então, aí, só dessa observação você já entende o que é permeabilidade. Beleza? Agora, se o Darcy enunciou essa lei dessa maneira, ó, vazão igual a K vezes o gradiente hidráulico vezes a área, e vocês viram na hidráulica que vazão era o quê? Na hidráulica. Uma equação muito famosa lá. Vazão é velocidade vezes a área, não é isso? Vazão é velocidade vezes a área. Então, a velocidade de fluxo numa tubulação qualquer é a vazão dividido pela área, né? Passa a área para cá dividindo, a velocidade é isso que está aqui. Então, isso aqui a gente viu na hidráulica. Aqui na mecânica dos solos, quando o Darcy diz que a vazão é K vezes o gradiente hidráulico vezes a área, tá? Se eu pegar, então, essa vazão que está aqui da lei de Darcy e dividir pela área, eu tenho que a velocidade é K vezes o gradiente hidráulico. K vezes o gradiente hidráulico. Então, velocidade é K vezes o gradiente hidráulico. A velocidade, então, varia linearmente com o gradiente hidráulico. E se o gradiente hidráulico ele é adimensional, porque ele é ΔH, comprimento dividido por L, comprimento. Se ele é adimensional, qual vai ser a unidade da permeabilidade? Permeabilidade vai ter unidade de velocidade. Permeabilidade vai ser dada em metros por segundo, centímetros por segundo, tá? Agora, essa velocidade que está aqui, da lei de Darcy, velocidade igual a K vezes o gradiente hidráulico, que velocidade é essa fisicamente, pensando? Pensando aqui na água que vai percolar pelo solo. Veja que K vezes o gradiente hidráulico, que é a velocidade, ela está multiplicada pela área da seção transversal completa do corpo de prova. Pela área completa, a área total. Então, essa velocidade dada pela lei de Darcy é a velocidade de entrada no corpo de prova ou a velocidade de saída, tá? Não é a velocidade de fluxo pelos poros do solo. Não é. A água que percola pelos poros do solo percola numa área menor, que é a área dos vazios, a área dos poros. Então, essa velocidade de fluxo pelos poros do solo, a gente chama de velocidade de percolação, tá?
Velocidade de percolação é diferente da velocidade da lei de Darcy. É fácil de deduzir essa velocidade de percolação. Basta pegar a permeabilidade vezes o gradiente hidráulico, que é justamente a velocidade da lei de Darcy, e dividir pela porosidade do solo. Porosidade, que é o volume de vazios, dividido pelo volume total. Né? É um índice físico que vocês aprenderam na disciplina de geotécnica. Porosidade N. Então, por exemplo, se eu quero saber o tempo necessário para a água sair do ponto B e chegar aqui no topo do corpo de prova, percorrer esses 50 centímetros, por exemplo, qual é o tempo necessário? Eu tenho espaço, tá? Preciso da velocidade de percolação. Então, com a velocidade de percolação e o espaço, eu consigo calcular o tempo, né? Facilmente. O tempo vai ser o quê? Essa distância, né? No caso aqui é 50 centímetros, dividido pela velocidade de percolação. A velocidade de Darcy não vai servir para isso. A velocidade de Darcy é uma parcelinha que está aqui da equação da vazão, tá certo? E essa velocidade de Darcy dividido pela porosidade, sim, vai dar a velocidade de percolação, que pode ser usado nesse cálculo do tempo. Agora, se vocês tiverem um probleminha aí, alguma questão que precisa calcular essa velocidade de percolação, e foi dada a umidade do solo, o grau de saturação, a densidade real, é possível calcular o índice de vazios, aqui tá, com essa expressão que está aqui que eu estou marcando. Com o índice de vazios, é possível calcular a porosidade, N. N igual a E dividido por 1 mais E. Essa relação aqui é facilmente deduzida. E aí, sim, com a porosidade é possível calcular a velocidade de percolação e com essa velocidade é possível calcular o tempo para uma gotinha de água sair do ponto B e chegar aqui no topo da amostra de solo. Entendido? Tá? Esse exercício tem lá no meu livro de exercícios, e nesse livro eu peço a permeabilidade desse solo. Veja só, a vazão foi medida, então eu tenho a vazão. O gradiente hidráulico é 38,5 dividido por 50, eu tenho. A área, πr ao quadrado, eu tenho. Então, eu tenho todas as informações aqui para calcular a permeabilidade desse solo. Então, por isso que esse aparato que está aqui é chamado de permeâmetro. É o aparato necessário para a obtenção do coeficiente de permeabilidade. Nesse caso, como os níveis da água permanecem constantes, esse permeâmetro é chamado permeâmetro de carga constante. Entendido? Então, pegando aqui a lei de Darcy, ó, vazão é K vezes o gradiente hidráulico vezes a área. Só manipular, né, passar o gradiente hidráulico vezes a área dividindo, eu tenho a permeabilidade, facilmente. Aqui eu estou fazendo uma conversão para centímetros cúbicos por segundo da vazão, que foi dada aqui em centímetros cúbicos por minuto. Então, basta dividir esses 150 por 60, eu tenho em centímetros cúbicos por segundo. Por quê? Por que eu estou fazendo essa conversão? Porque a área, né? A área eu estou calculando aqui em centímetros quadrados. E R ao quadrado, e o R está entrando 10 centímetros aqui. Gradiente hidráulico, tanto faz a unidade, porque, né, é comprimento dividido por comprimento. Então, fazendo esse cálculo, eu chego à conclusão que o solo ensaiado que está aqui tem uma permeabilidade de 10 a menos 2 centímetros por segundo.
10 a menos 2 centímetros por segundo. Olha a unidade de velocidade aqui. Que é a mesma coisa que 10 a menos 4 metros por segundo. Tá? Entendido, gente? Tudo bem? Até aqui. Tem alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Sim, por enquanto nenhuma dúvida, professor. Só um detalhe. Essa lei de Darcy, ela é válida para o fluxo laminar, tá, gente? Então, ele percebeu que essa lei é válida para o fluxo laminar. Ou seja, não é válida para fluxo turbulento. O que é o fluxo laminar? No fluxo laminar, as linhas de fluxo, elas não vão se interceptar. Então, a água vai fluir as linhas basicamente em paralelo. Tá? No fluxo turbulento, essas linhas de fluxo vão se interceptar. Tipicamente, no solo, a velocidade de fluxo é baixa. Então, o fluxo é tipicamente laminar. Tá? Então, a lei de Darcy é válida. Só para alguns casos muito especiais, de algum fluxo num enrocamento, tá? Que aí pode ser que ocorra fluxo turbulento. Então, ótimo, vocês já viram a lei de Darcy. Essa lei de Darcy é fundamental aqui na mecânica dos solos, tá? Essa permeabilidade, que é 10 a menos 4 metros por segundo, seria uma permeabilidade de que tipo de solo? Vamos ver aqui, ó. Areia média, tá vendo aqui, ó? 10 a menos 4 metros por segundo. Então, a areia média, que está sendo ensaiada aqui, ó, provavelmente esse solo aqui é uma areia média. Não dá para dizer exatamente, mas tem permeabilidade de areia média. Areia média, para vocês terem uma ideia, vocês viram lá em geotécnica, mas tem mais ou menos a dimensão assim de... Sabe esse sal grosso de churrasco? Sal grosso seria mais ou menos o tamanho de areia grossa. Agora, se você pega o sal grosso e quebra em pedaços menores, ele vai virar o chamado sal de parrilha. Quem faz churrasco aí deve saber o que eu estou falando. É um pouco mais fino do que o sal grosso. Então, a areia média é mais ou menos dessa dimensão, tá? Do sal de parrilha aí. É mais fino do que o sal grosso. O sal grosso é mais de dimensão de areia grossa, tá? E a areia fina vai ser parecido com o sal comum, o sal de cozinha, o sal fino. Só para vocês terem uma ideia de tamanhos assim familiares. Então, olha só. A areia média, 10 a menos 4. A areia grossa é mais permeável. Tem as partículas maiores, mais permeável. A areia fina é menos permeável, então, do que a areia média. E aí a permeabilidade vai diminuindo à medida que o solo vai ficando mais fino. Se você tem uma areia misturada com argila, aí ó, a permeabilidade já diminuiu muito, 10 a menos 7 metros por segundo. Silt. O que é o silt? O silt é um fino que passa ali na peneira 200, né? Passa na peneira 200 o quê? Silt e argila. O silt, você consegue diferenciar o silt da areia fina no tato. O silt, ele parece mais um talco. Tá? Então, onde é que você vê o silt no dia a dia? É engraçado, né, que esse nome silt a gente só fica vendo aqui na engenharia. Eu antes de
antes da engenharia, eu nunca tinha ouvido falar do silt. Mas o silt, por exemplo, uma quadra de saibro, daquelas de tênis, sabe? Aquilo ali é silt. Ele é macio ao tato. Se você pegar uma areia fina, ela é áspera. O silt, ele já é macio. Então, o silt aqui, ó, 10 a menos 6 a 10 a menos 9. E a argila tem uma permeabilidade ainda menor do que 10 a menos 9 metros por segundo. Tá? Então, aqui são valores típicos de permeabilidade. Agora, por que esses solos, por que a permeabilidade ela varia com a granulometria? Por que a permeabilidade varia com a granulometria? Por que uma areia grossa é 1 milhão de vezes mais permeável do que uma argila? 1 milhão de vezes. Se vocês lembram, não sei se vocês lembram lá de geotécnica, vocês viram uma coisa chamada superfície específica, que é, não só em geotécnica, mas em outras disciplinas, que é a área da superfície dos grãos dividido pelo volume, ou a área da superfície dos grãos dividido pela massa, por unidade de massa ou por unidade de volume. Então, quanto mais fino é o material, maior é a superfície específica. Ou seja, maior é a área de contato com a água que percola. Tá certo? Então, maior é o atrito viscoso. Então, ó, quanto mais fino é o material, maior é a sua superfície específica, maior é a área de contato com o fluido que percola. Sendo maior a área de contato, maior é o atrito viscoso e maior é a dificuldade de fluxo. Isso também está interligado com a dimensão dos poros. Quanto mais fino, menor a dimensão dos poros, não é isso? Tá? Então, a permeabilidade é um parâmetro da mecânica dos solos, é um parâmetro, né, do solo. Talvez seja o que mais varia aqui, que tem a maior magnitude de variação. Está vendo? 1 milhão de vezes de diferença da areia grossa para a argila. Como nós vimos anteriormente, a permeabilidade ela pode ser obtida em laboratório. Está aqui um ensaio, está aqui o resultado da permeabilidade. Maravilha. Só que às vezes você não tem o resultado do ensaio e aí você usa uma equação empírica. Essa equação empírica que está aqui em tela é uma equação do cara chamado Reisen. Também lá no final do século XIX foi estabelecida para areias uniformes. Veja, especificamente para areias. Ela é baseada no D10 do solo. Então, ó, vai ser um coeficiente vezes o D10. O que é o D10? D10 ao quadrado, tá? Quadrado do D10. O que é o D10? Você faz a curva granulométrica do solo, tem um ensaio de granulometria, você precisa disso, né? Você tem a curva granulométrica, percentual que passa versus diâmetro dos grãos, geralmente em escala logarítmica. E aí, ó, o diâmetro correspondente a 10% que passa lá da granulometria é o D10. Quer dizer, 10% do solo tem um diâmetro inferior ao valor de D10. Esse D10 é como se ele representasse o diâmetro equivalente dos poros, tá? É chamado diâmetro efetivo do solo, correspondente a 10% que passa. Então,
Pega esse D10, geralmente aqui ele está em milímetros, converte ele para centímetros, entra nessa equaçãozinha empírica que está aqui, com o coeficiente igual a 100, né? Eleva o D10 ao quadrado, multiplica por 100, você tem a permeabilidade. Então, é uma equação empírica. Esse valor desse coeficiente varia tipicamente entre 50 e 200. Aqui eu estou colocando um valor de 100, porque ele é muito mostrado em livro. Tá? Então, essa equação empírica mostra uma relação direta da permeabilidade com o diâmetro dos sólidos, né? Concordando com o que essa tabelinha mostra, né? É levada só para areias, mas concorda com o que a tabelinha mostra. Quanto maior o diâmetro dos sólidos, maior é a permeabilidade. Aqui. Aí vem um outro camarada chamado Taylor, desenvolveu uma equação melhorzinha, também para solos granulares, areias, pedregulhos, tá? Que é essa equação de cima. Essa equação é interessante para a gente perceber o que influencia no coeficiente de permeabilidade. Então, o diâmetro dos sólidos, nós já vimos que tem influência importante, exerce influência importante na permeabilidade. Mas tem algumas outras coisinhas que nós vamos analisar aí com base nessa equação. Algumas outras coisinhas. Esse C aqui é chamado coeficiente de tortuosidade, daqui a pouco eu falo sobre ele, tá? D é o diâmetro equivalente dos poros, diâmetro dos poros. Tá ao quadrado aqui, ó, D ao quadrado, então está concordando com a equação de Heisen, que usava aqui o diâmetro efetivo, né, ao quadrado. Concorda com a equação de Heisen. Aqui, esse Ezinho você já conhece, é o índice de vazios. É ao cubo dividido por 1 mais E. Então, o que essa parcela está dizendo? E quanto maior o índice de vazios, maior é a permeabilidade. Esse E ao cubo ele é mais forte do que esse 1 mais E que está aqui. Então, quanto maior o índice de vazios, maior a permeabilidade. Então, se eu pegar um solo e compactar, se eu pego uma areia fofa, por exemplo, peguei uma areia média tem relação com a dimensão dos grãos, fofa tem relação com o índice de vazios. Peguei essa areia média e fofa, passei uma placa vibratória nessa areia. O índice de vazios dela vai mudar. O diâmetro não. Né? Quer dizer, o diâmetro dos poros vai mudar um pouquinho. O diâmetro dos grãos que não vai mudar em nada, mas o diâmetro dos poros, a dimensão dos poros vai diminuir com a compactação. O índice de vazio diminui. Então, a compactação ela promove o quê? Uma redução da permeabilidade. Primeiro assunto de solos 2, ó, compactação. Compactação, quando você compacta o solo, ele fica mais resistente, menos deformável, menos permeável. São efeitos da compactação. Então, aqui, ó, reduzindo o índice de vazios, a permeabilidade reduz. Tá? Agora, aqui, esse coeficiente de tortuosidade, o primeiro aqui, o C, ele entra na equação do Heisen, por quê? Do Heisen não, do Taylor, essa equação do Taylor. Por que esse C entra na equação do Taylor? Porque ele fez uma dedução de uma equação levando em consideração fluxo em um canalículo regular, tá? Com um determinado diâmetro. E quando você tem o fluido percolando pelo solo, você tem uma situação assim, ó,
com uma certa tortuosidade. A água vem fluindo, encontra um sólido, vai, desvia desse sólido e segue fluindo, e por aí vai. Então, existe uma tortuosidade no meio, e essa tortuosidade se faz presente na equação do Taylor através desse coeficiente C. Certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma situação. Ó. Você tem aqui um solo com essa microestrutura que está aqui, que é uma microestrutura dispersa, e um outro solo com uma microestrutura floculada. Tá? Vocês viram isso em geotécnica. Se você promove o fluxo... Deixa eu inserir aqui um desenhozinho. Vamos ver se eu consigo. Se o fluxo entra assim, ó. Deixa eu fazer melhor aqui. Vou colocar uma seta gordinha. Uma seta gordinha aqui, ó. Se o fluxo entra pelo solo nessa direção, eu tenho uma tortuosidade. Eu tenho um caminho mais tortuoso e eu tenho uma permeabilidade que vai ser diferente da permeabilidade se o fluxo for na outra direção. Então, se eu tiver um fluxo, a água entrando por aqui nesse solo, o caminho é mais fácil, tá vendo? O fluxo é mais fácil. Então, veja que é o mesmo solo, com o mesmo índice de vazios, tá? Tudo direitinho, tudo igual. Mas se eu promovo o fluxo em diferentes direções, eu tenho diferentes permeabilidades. Por quê? Por conta da tortuosidade do meio. Vocês entenderam, gente? É fácil, né? É fácil de entender isso. Só de visualizar a figura é fácil de entender isso. Então, o que esse solo aqui da figura B ele apresenta? Ele apresenta o que a gente chama de anisotropia de permeabilidade. Ou seja, a permeabilidade em Y é diferente da permeabilidade em X. Tá? Muitas vezes isso vai acontecer na mecânica dos solos. Anisotropia de permeabilidade. Vai acontecer anisotropia de resistência. Anisotropia de compressibilidade. Então, é muito frequente na mecânica dos solos essa condição de anisotropia. Tá? O que é o contrário de anisotropia? É um solo isotrópico, com a permeabilidade em X parecida com a permeabilidade em Y. Um solo com essa microestrutura floculada, ele vai ter uma tendência de ser mais isotrópico, tá? Mais isotrópico. E isso tudo está sendo influenciado por quem? Por esse coeficiente de tortuosidade que está aqui na equação do Taylor. Veja que essa equação vocês nunca vão usar na prática. Ela é interessante aqui para a gente fazer as nossas análises. Quer dizer, desculpa, vai usar assim, daqui a pouco eu vou explicar mais, não para chegar no coeficiente de permeabilidade a partir de uma série de outros valores. Por quê? Porque, na verdade, há necessidade de fazer um ensaio de permeabilidade para descobrir esse coeficiente de tortuosidade. Então, se eu já faço o ensaio de permeabilidade, eu já tenho a permeabilidade diretamente. Tá? Então, é muito interessante aqui para a gente perceber o que está influenciando a permeabilidade. Depois eu vou mostrar como que ela pode ser aplicada essa equação. Mas vamos continuar aqui com ela. Olha só. Olha só. Todas essas características aqui, coeficiente de tortuosidade, diâmetro das partículas, índice de vazios, isso tem a ver com o meio sólido. Tem a ver com o esqueleto sólido do solo. Tá? O meio poroso.
Agora, o fluido, se eu tenho fluxo de água, eu vou ter uma permeabilidade. Se eu tenho fluxo de óleo, eu vou ter outra permeabilidade. Tá? Então, essa influência do fluido na permeabilidade se dá através do peso específico desse fluido e da viscosidade desse fluido. Então, esse termo aqui, ó, gama F dividido por μF, gama é o peso específico e μ é a viscosidade. Isso aqui depende do fluido que percola. E se você tiver a água percolando com uma temperatura, por exemplo, a água está fluindo e ela está com 30 graus. A permeabilidade com 30 graus de temperatura é diferente da permeabilidade se a água estiver fluindo com 20 graus Celsius. Então, a permeabilidade vai variar com a temperatura do fluido que percola. A gente nota que o seguinte, ó, que quanto maior a temperatura do fluido, o que acontece com a viscosidade? A viscosidade diminui. O fluido fica menos viscoso. Então, aumentando a temperatura, o fluxo fica mais, vamos dizer assim, a grosso modo, ele fica mais fluido, mais líquido, menos viscoso. E isso aumenta a permeabilidade. Então, a temperatura tem influência na permeabilidade. Tá? Mas por quê? Porque está tendo uma influência na viscosidade do líquido que percola. Então, uma parte da equação tem relação intrínseca com o esqueleto sólido e uma parte da equação tem relação intrínseca com o fluido que percola. E a gente pode escrever, então, essa equação de uma maneira resumida, dessa maneira que está aqui embaixo. Ó. Permeabilidade igual a K', que a gente ia chamar de permeabilidade efetiva, que tem relação com o esqueleto sólido, vezes gama F dividido por μF. Termo este que tem relação com o fluido que percola. Na geomecânica do petróleo, se um dia vocês forem trabalhar com isso, eles usam a permeabilidade efetiva para os cálculos, tá? Sempre a permeabilidade efetiva. E aí, com as outras variáveis, eles calculam peso específico e viscosidade. E aí é necessário para o cálculo de vazão. Então, por exemplo, eu tenho um reservatório, não. Eu tenho um poço para extração de petróleo. Eu quero saber qual é a vazão desse poço. Quanto de petróleo, qual o volume que eu consigo tirar por dia? Tá? Então, no cálculo dessa vazão, eles usam aí essa permeabilidade efetiva ou intrínseca ao meio poroso. O petróleo geralmente é extraído de quem? De uma rocha, o arenito. Tá? Então, está ali nos poros do arenito. Qual é a permeabilidade efetiva desse arenito? E essa permeabilidade, em homenagem ao Darcy, a unidade dela é Darcy. Quantos Darcys você tem de permeabilidade efetiva? É isso que o cara lá da geomecânica do petróleo quer. Aqui na mecânica dos sólidos, a gente trabalha simplesmente com a permeabilidade. Tá? K. Permeabilidade K. Tudo bem?
Beleza. Então, vamos na sequência aqui. Esses aqui, então, são fatores que influenciam a permeabilidade do solo. Tá? Permeabilidade do solo. Eu estou falando aqui sempre de solo saturado. Fluxo em solo saturado. Eventualmente, você pode ter um fluxo em um solo parcialmente saturado. A gente não estuda isso na mecânica dos solos 1, mas se você tem ar nos poros do solo, essa presença de ar, o grau de saturação, vai influenciar a permeabilidade no solo não saturado, tá? Então, à medida que a saturação aumenta, a permeabilidade aumenta, tá? À medida que a saturação aumenta, a permeabilidade aumenta. Agora, a permeabilidade que é necessária em problemas de cálculo de vazão pela lei de Darcy, tá? Depois nós vamos resolver problemas práticos para cálculo de vazão. A permeabilidade ela pode ser obtida com permeâmetro de carga constante, pode ser obtida de uma relação empírica, tá? Pode ser obtida de um ensaio de laboratório chamado ensaio de permeabilidade com permeâmetro de carga variável. Permeâmetro de carga variável. E existem ensaios de campo também, tá, gente? Esses que eu estou mostrando aqui são ensaios de laboratório. Existe a possibilidade de fazer um ensaio lá no campo também para ter a permeabilidade de uma maneira até bem melhor, né? Porque você tem ali no campo o solo ali com todas as suas características, o fluxo através dos poros do solo e uma medição é necessário medir vazão para ter permeabilidade lá do solo no campo. Aqui no laboratório você trabalha com uma amostra, que muitas vezes pode não representar bem o meio físico, mas são os ensaios de laboratório. Então aqui, ó, nesse caso aqui, é o permeâmetro de carga variável. Como que é esse permeâmetro? Basicamente, você tem aqui, na primeira parte, esse tubo, que é uma bureta graduada, bureta. Aqui está o solo, geralmente dentro de um recipiente metálico cilíndrico. Então, essa bureta vai chegar, a água vai infiltrar no solo, tá? Esse recipiente ele é todo furadinho para a água entrar aqui. A água vai sair, aqui também embaixo tem uma outra tampa toda furadinha, então o solo está condicionado aqui no recipiente. Tem o topo furadinho e a base furadinha. Entre esse topo furadinho e a base furadinha, geralmente é colocado um geotêxtil, tá? Um geotêxtil para evitar que os sólidos atravessem esses buraquinhos. É tipo um filtro. E então a água vai infiltrar no solo, vai atravessar o solo e vai chegar cá embaixo. E aqui ela vai cair por aqui. Esse nível d'água, ele é constante, tá? Então a água chega aqui, transborda e fica esse nível d'água constante. Esse nível d'água na bureta, ele é variável. E a gente tem condições de medir, então, a posição inicial desse nível d'água, ou seja, a diferença de carga inicial, que aqui tá, nessa figurinha está como HI, a diferença de carga total final, HF, num dado intervalo de tempo. Então, basicamente, o que é ensaio? A gente não vai, nesse caso, medir vazão, mas nós vamos medir o quê? O intervalo de tempo para a água sair de um nível d'água inicial e chegar no nível d'água final. Eu vou deixar esse nível d'água variar. Diferente disso que está aqui, ó. Aqui eu sempre estou colocando água para manter esse nível constante. No permeâmetro de carga variável, esse nível d'água vai descer. E ele vai descer num dado intervalo de tempo. Então, eu vejo a medida aqui da primeira diferença de carga total, HI, libero o fluxo, aciono o cronômetro. Fluiu a água, foi descendo, descendo,
Parou, medir aqui outro nível d'água, que é medir 2 níveis d'água, um para um tempo t igual a 0 e outro para um determinado intervalo de tempo. Tá? Tenho 2 níveis d'água e eu tenho um intervalo de tempo para sair de um nível e chegar no outro. É isso aqui o ensaio. Agora, qual é a dedução do ensaio? Primeiro, vazão é velocidade vezes a área da hidráulica. Isso aqui vocês aprenderam e acho que vocês têm isso aqui na cabeça. Tá? Essa equação. Qual é a velocidade, esse Vzinho aqui, ó, qual é a velocidade na bureta? Se você pegar um elemento infinitesimal que está aqui, ó, para fazer essa análise, velocidade é a variação do espaço em relação ao tempo. Isso vocês viram lá no ensino, sei lá, ensino médio. Então, ó, velocidade é espaço dividido pelo tempo. Então, no elemento infinitesimal, é dH dt, isso aqui é velocidade. Ah, professor, por que esse sinal negativo? Porque essa carga total aqui, ó, ela diminui com o passar do tempo, né? Então, se você pegar 2 cargas totais, uma anterior e a outra posterior vai ter um sinal negativo, então esse sinal negativo é para ajustar a velocidade, que é uma velocidade positiva. Por quê? A diferença de carga total vai diminuir com o passar do tempo, tá? Então, por isso, sinal negativo. Velocidade vezes a área. Que área é essa? A área da seção transversal da bureta. Isso aqui você conhece. Tem o diâmetro da bureta, tem a área dela que está aqui, que é uma bureta cilíndrica, tá? Beleza. Essa é a vazão na bureta. Agora vamos diminuir essa equação, vamos colocar para cá. Aqui está a lei de Darcy. Vazão é K vezes o gradiente hidráulico vezes a área. Se você pegar aqui no momento do elemento infinitesimal, a perda de carga total é justamente H. Ele está chamando de H aqui nessa figura. Eu geralmente chamo de ΔH, mas eu tirei essa figura aqui do livro. Tá? Ele chama de H, tá vendo? Esse Hzinho aqui é no elemento infinitesimal. Então, o gradiente hidráulico é H dividido por L, e L é o comprimento da amostra que eu conheço. Eu tenho aqui. E a área é a área de seção transversal da amostra, essa área maiúscula. Então, está aqui a lei de Darcy. Ora, gente, o que acontece? O volume de água que atravessa aqui a bureta num dado intervalo de tempo é igual ao volume de água que atravessa o solo, é igual ao volume de água que sai aqui, num dado intervalo de tempo, tendo em vista que esse solo é saturado. Tá? Esse é o princípio da continuidade do fluxo. O solo está saturado, volume de água que entra é igual ao volume de água que sai. Então, eu posso escrever que essa velocidade inicial dada aqui na bureta é igual a essa vazão, desculpe, né? Essa vazão dada na bureta é igual à vazão da lei de Darcy. Então, igualando as duas equações, eu fico com essa expressão que está aqui, ó. Tá? E aí é só resolver esse probleminha que está aqui. Ó, a área da bureta é uma constante, a área da seção transversal do solo é uma constante. Comprimento da amostra de solo é uma constante. Diferença de carga total vai variar e o tempo vai variar. Tá? Então, como que eu resolvo essa equação diferencial? Eu pego, faço uma separação do DH, fica do lado esquerdo, DT eu passo para o lado direito, multiplicando, o H eu passo para o lado esquerdo, dividindo. Aí, como que eu resolvo isso? Eu integro, né? Então, eu faço aqui a integral que está aqui embaixo, ó. Integro dos dois lados, de HI até HF, no lado esquerdo, de 0 até um dado tempo do lado direito. A integral de 1 sobre H é o quê? O logaritmo neperiano, ou logaritmo natural, log na base exponencial. Então, eu tenho aqui, do lado esquerdo fica a área da bureta, vezes o logaritmo neperiano de HI dividido por HF, e do lado direito fica a permeabilidade vezes a área, vezes o tempo dividido por L. Manipulando, eu tenho a permeabilidade do solo. Aqui é a permeabilidade do solo. Tá? Então, o que eu preciso da permeabilidade? Para calcular a permeabilidade,
com um permeâmetro de carga variável. Eu preciso da altura inicial, HI, diferença de carga total inicial, HI, HF, diferença de carga total final, e preciso da geometria da bureta, a área, e a geometria do solo que está sendo ensaiado, comprimento L, área da seção transversal A. E, claro, eu preciso medir o tempo para sair de HI e chegar em HF, tempo T. Tem a permeabilidade. Aí, vocês vão ver lá em laboratório de mecânica dos solos, no próximo período, de maneira presencial, Deus queira que isso aconteça, que o professor vai chegar com um termômetro e vai medir a temperatura da água. Por quê? Lá no dia, quanto vai estar essa temperatura? Sei lá, vamos dizer 25 graus. Bom, a gente sabe que a temperatura da água ela influencia na permeabilidade. Então, o que ficou padronizado com relação ao ensaio de permeabilidade? Que todas as permeabilidades apresentadas a partir de ensaio são permeabilidades a uma dada temperatura, de 20 graus. Então, há necessidade de fazer uma conversão da permeabilidade medida na temperatura do dia do ensaio para a permeabilidade a 20 graus Celsius. Tá? Como é que você faz isso? Como é que você faz essa conversão? É simples, basta usar a equação aqui do nosso amigo Taylor. Né? Esses termos todos aqui, ó, da permeabilidade intrínseca, eles são os mesmos. O que vai variar com a temperatura? Peso específico e a viscosidade. Então, só fazer aqui, ó, rapidamente. Ó. Se eu pegar aqui a equação resumida, deixa eu só fazer aqui uma coisinha. Deixa eu dar um Ctrl V aqui, né? Eu vou ter o seguinte. Deixa eu só manipular aqui, tá? Só um instantinho. Permeabilidade a 20 graus. Vai ser o gama do fluido a 20 graus e eu tenho a viscosidade do fluido a 20 graus. Tá? Deixa eu só terminar a equação aqui para explicar. Aqui, gente, conseguem visualizar agora essa equação que está aqui, ó? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vivos? Olá? Sim, professor. Sim, professor. Permeabilidade é 20 graus. Só um instantinho, hein, gente? Só um instantinho. Só um instante.
Desculpa, gente, minha nenenzinha está lá no DARV e ela terminou a prova e queria que eu buscasse. Gente, muito bem. Como eu estava falando, o ensaio lá ele vai acontecer, a água vai estar a uma determinada temperatura. Digamos que ela esteja a 25 graus. Estão acompanhando aí a linha? Sim. Raciocínio? Digamos que ela esteja, então, aqui 25 graus. Então, se eu divido a permeabilidade a 20 graus, que é o que foi padronizado, né, o que é o padrão, por K 25, só dividir a equação de Taylor para 20 graus pela equação de Taylor para 25 graus. O que vai mudar? O meio físico é o mesmo, então a permeabilidade intrínseca corta. Está aqui, ó, permeabilidade efetiva, K' corta numerador com denominador. Basta chegar numa tabelinha, esses pesos específicos e viscosidades para várias temperaturas você tem. Então, dá para converter a permeabilidade obtida lá no dia do ensaio, para a temperatura do ensaio, para a permeabilidade a 20 graus. Tá? Tudo bem? Beleza? Tá. Ótimo. O que eu ia fazer? Vamos continuar aqui. Ó. Esse aqui é um ensaio propriamente dito, é o que vocês vão ver no laboratório, tá? Essa figurinha eu tirei aqui da internet. Então, está aqui a bureta graduada, que é justamente esse tubo de cima que está aqui, ó, na figura da dedução, a bureta. Aqui está a amostra de solo, fica dentro desse cilindro, tá vendo? Metálico. A água vai entrar por essa mangueirinha, flui pelo solo e sai, tem uma saída aqui embaixo. Essa tampa aqui, ela tem um disco perfurado, depois vai ter um geotexto, vai ter o solo, e embaixo vai ter também a mesma coisa. Geotexto, disco perfurado e a água vai sair por aqui. Tá? Então, na realidade, é isso que está aqui que acontece. Beleza, gente? Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Olha só. Eu quero fazer um exercício com vocês, com calma, que é esse próximo exercício aqui, ó. Tá? Ele é um exercício que envolve cálculo de cargas hidráulicas, permeabilidade, tensão efetiva, coeficiente de permeabilidade do meio heterogêneo, tá? Envolve uma série de questões aqui do fluxo unidimensional. Nós vimos só fluxo unidimensional até o momento, né? Que é esse fluxo no permeâmetro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Senão eu vou avançar muito e aí a gente tem tempo ainda, né? A gente tem tempo. Marquei nossa avaliação para o dia 15, não foi? Isso. Primeira avaliação. Então, tem ainda semana que vem. E vai ficar tranquilo, vai ser tranquilo. Tá?
Então, eu vou desenvolver esse exercício com vocês na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira. Vocês, eventualmente a gente podia também fazer essa prova depois também, né? Não sei. Se vocês concordarem, a gente pode alterar a data dessa prova. Está marcada agora para o dia 15. Mas, não sei. É porque está certinho, né? O cronograma. Professor, Sim. eu não sei como que tá mais ou menos a data das provas do pessoal, mas eu, por exemplo, tenho 2 provas nesse mesmo dia. Tem uma prova de análise e sua prova de mecânica de solos. No dia 15? Então, para mim fica um pouco puxado, mas aí depende do pessoal mesmo. Tá. Certamente vocês têm grupo aí de WhatsApp, né? Vocês podem conversar. Então, conversem aí entre vocês para depois me passar uma posição na aula da semana que vem para eu me programar. Ok? Beleza, professor, obrigada. Deixa eu interromper aqui a gravação.